Agora sim, boa noite. Sejam bem-vindos à EARP, Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Hoje, para a palestra Arquitetura Italiana, que abre a exposição de arquitetura italiana, dos painéis sobre a arquitetura italiana no interior de São Paulo, que vai estar até o dia 23 de setembro no Salão de Eventos aqui da Associação. Esse evento é promovido pela Associação com a organização da Adriana Bighetti e do Carlos Palladini, que são arquitetos aqui da EARP. A palestra hoje é com as arquitetas Ana Gléria, que é pesquisadora de pós-graduação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo, a FAU, e pesquisadora do projeto Arquitetura Italiana no Estado de São Paulo. E com a Ana Sirigriano, doutoranda do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e docente do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Barão de Mauá. Ela é co-coordenadora do projeto Arquitetura Italiana no Estado de São Paulo. Eu queria convidar vocês também para lerem a revista Painel, para seguirem a associação nas redes sociais e, na próxima semana, ouvirem o Painelcast, que a Ana Gléria é entrevistada, também falando sobre a arquitetura italiana. Boa noite e boa palestra a todos. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês. Agradecer também a Ana Gléria, que fez essa ponte entre nós do projeto com a EARP. A todos da EARP, em especial as figuras do Palladini e da Adriana, com quem eu estive organizando esses dias, a exposição, a palestra. E já adianto também o nosso pedido de desculpas em nome do professor Miguel Buzar, que é o coordenador do projeto Arquitetura Italiana no Estado de São Paulo, que não pôde comparecer hoje porque a mãe dele foi internada, ele mora em São Paulo. Então, a participação dele, infelizmente, hoje não será possível, mas futuramente nós teremos outras oportunidades. Bom, então, eu vou apresentar um pouquinho os dados do projeto para vocês. Esse é um projeto que, na verdade, teve início numa produção de um trabalho coletivo para a Bienal de Restauro Arquitetônico e Urbano, promovida pelo Sicop Itália, no ano passado. E o professor Miguel, juntamente com a professora Beatriz Bueno, da FAUSP, e a Maria Rita, que é a representante do Sicop Itália no Brasil, reuniram um grupo de pesquisadores de diferentes instituições de ensino, particulares, públicas, arquivos, para falar sobre a arquitetura italiana no Estado de São Paulo, pegando, claro, algumas cidades, né? E esse trabalho era muito promissor, ele não coube apenas nessa Bienal, e, por sorte, no ano passado, o CAL promoveu um edital de apoio a ações de acervo e memória. E nós submetemos, então, esse projeto, e ele foi aprovado, e desde dezembro nós temos essa parceria de fomento junto com o CAL, que viabilizou a continuidade desse projeto e a criação de uma plataforma online, onde nós reunimos uma série de documentos, fotografias, projetos de arquitetura, documentos pessoais de profissionais de origem italiana, totalmente gratuito, e que é uma documentação que, em geral, é de difícil acesso, né? Quem pesquisa em arquivos públicos sabe das dificuldades que nós enfrentamos quando queremos acessar um projeto, né, algum documento. Então, a ideia da plataforma é reunir esses documentos e disponibilizá-los para o público de pesquisadores, mas também para o público leigo, né, para os curiosos, para os familiares, né, para os descendentes de italianos, afinal, essa é parte da nossa história também. E a ideia da arquitetura italiana, né, não é desmerecendo os profissionais de outras origens, inclusive os brasileiros, né, que atuaram, mas é pela própria expressividade, pela quantidade de imigrantes que tiveram no estado de São Paulo, né, de origem italiana, e dos
aproximadamente 5 milhões de imigrantes que aportaram no estado de São Paulo no final do século XIX e início do XX, praticamente 1,5 milhão eram italianos. E, em geral, quando a gente ouve falar de imigrantes italianos no estado de São Paulo, nós costumamos associá-los ao trabalho nas fazendas de café. E diversos pesquisadores já mostraram que muitos deles também vinham com destino às cidades. Ribeirão Preto foi uma dessas. Lá no início do século XX, inclusive, Ribeirão chegou num dado momento em que praticamente metade da população era constituída por italianos. Então, essa grande expressividade, né, desses imigrantes, ela se manifesta diretamente na arquitetura que foi produzida por esses profissionais. Profissionais, muitas vezes, que não eram diplomados em arquitetura, em engenharia, mas que tinham as suas licenças para atuar aqui e em diversas outras cidades, algumas das quais a plataforma ela já está contemplando. Então, para vocês terem uma ideia, ao final da nossa apresentação, inclusive, a gente vai disponibilizar um link, um e-mail para quem quiser entrar em contato, fazer parte do projeto. Mas, atualmente, nós temos 286 obras, projetos, né, e obras cadastradas, 52 profissionais, e essas obras e profissionais são referentes a 12 cidades. Então, nós temos dados sobre Araraquara, Batatais, Campinas, Ribeirão Preto, Limeira, São José do Rio Pardo, São Carlos. E a nossa intenção é que o número de cidades aumente, que essas obras também sejam cada vez, que nós tenhamos cada vez mais dados sobre elas, para que a gente possa ter uma plataforma realmente de peso, né? E isso, logicamente, exige um trabalho coletivo. São aproximadamente 24 ou 25 pesquisadores e colaboradores que estão mantendo essa plataforma. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a produção específica da cidade de Ribeirão Preto, que é, puxando a sardinha para o nosso lado, a cidade que conta com mais obras da plataforma. São, ao todo, 176 obras. Os profissionais eu não contabilizei, mas tem um número bastante expressivo. Inclusive, isso é um dos méritos da pesquisa de doutorado que a Ana Gléria realizou. Então, grande parte do acervo documental, dos projetos que foram digitalizados, estão sendo disponibilizados aos poucos nessa plataforma. E, assim como a pesquisa dela, nós temos pesquisas de outros profissionais sobre outras cidades, né? E, quem sabe, daqui a gente vai despertar a curiosidade de outros que queiram investir nessa área. Então, agora eu vou passar a palavra para a Ana Gléria, que vai apresentar um pouco mais, né, desses projetos para vocês. E, mais uma vez, obrigada pela participação de todos. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Então, vou reforçar meu agradecimento também para a ERP, que abriu as portas para a gente estar aqui essa noite. Para todos os profissionais envolvidos, né? A Ana mesmo disse, somos 24 pesquisadores, mais o Miguel. Não é um trabalho que começou ontem, né? As primeiras reuniões aconteceram em 2019, se não me engano. E o que eu vou apresentar hoje é um trabalho que vem sendo feito desde 2016, quando eu comecei o meu doutorado no IAL de São Carlos. Então, eu sempre agradeço também ao IAL e à FAUSP, que é atualmente a minha casa-sede. Eu faço uma pesquisa de pós-doutorando lá hoje, e as minhas orientadoras, Mariângela Bortolucci, e atualmente sou supervisionada pela professora Beatriz Bueno, né? Então, eu apresento aqui um que eu chamei, que eu falei que é um braço da pesquisa de doutorado e também do pós-doutorado. Vou testar aqui.
Eu vou falar bem rapidamente sobre minha pesquisa de doutorado, porque eu acho assim até injusto não mostrar de onde que veio esse trabalho, né? Por que arquitetura italiana em Ribeirão? Né? Esse não é o meu tema de doutorado. A minha tese chama Casa e Documentação, a história contada através de um acervo de projeto. E o meu objetivo era estudar Ribeirão, a historiografia da arquitetura de Ribeirão, né, através de uma nova perspectiva, né? Então, pensando assim nos debates atuais, de contar a história da cidade de uma outra maneira, né? Então, ler a cidade de uma outra maneira. E de que maneira é essa? É através da pesquisa de documentos primários. Então, durante o meu mestrado, eu conheci o Arquivo Público aqui em Ribeirão. Acho que foi até lá que eu te conheci a primeira vez, eu te encontrei no arquivo, mas eu ainda estava no mestrado. E eu fiquei muito impressionada com a quantidade e a riqueza do material que a gente tem aqui em Ribeirão. Não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem um acervo de obras particulares que começa no ano de 1910 e vai até a década de 70 e que pode ser consultado. Isso assim é uma raridade entre as cidades do interior de São Paulo e do Brasil. A maior parte dos arquivos eles se perderam ou foram parcialmente destruídos, enfim, não é disponibilizado. E aqui em Ribeirão, por mais que a gente tenha dificuldade de, enfim, acomodar o arquivo, de manutenção, o prédio mudou e ainda continua com esse problema de adequação, mas, enfim, a gente tem o acervo. E eu me perguntava, por que a gente nunca estudou a cidade através dos projetos que foram catalogados para serem construídos? Então, essa era a grande inquietação da tese. O objetivo geral era contribuir para essa historiografia da cidade de uma nova maneira, uma nova leitura, e falar um pouco sobre os agentes construtores, legislação, programa, implantação, estilemas, né, e o impacto dos fatores sociais, econômicos e construtivos na cidade. Então, a gente tinha uma hipótese um pouco grande, eu dei uma resumida, mas, basicamente, a questão da imigração e o crescimento da indústria ele entrava muito forte na tese, porque a gente queria ver como que essas questões sociais, econômicas e culturais elas influenciaram na construção da cidade. E, querendo ou não, a imigração foi uma parte muito grande e expressiva. Então, ela fez parte aí tanto nos agentes construtores quanto nos agentes financiadores dessa arquitetura, né? Então, enfim, a tese é bem longa, não vou me estender, eu vou entrar logo para a arquitetura italiana, por isso que eu chamei de um braço, porque a gente estudou imigração, a gente estudou arquitetura italiana, mas o objetivo da tese era entender um pouco da arquitetura residencial de Ribeirão entre a década de 1910 e entre 1933. Tendo em vista isso, a gente entra aqui, eu trouxe alguns dados, né? Todas as bibliografias que a gente olha sempre tem dados diversos sobre a imigração italiana, porque realmente foi uma imigração muito importante, muito expressiva, e números assim bastante chocantes, como esse que a Ana disse, que chegou em um certo período aqui em Ribeirão que a gente tinha 50% da população imigrante, né? Eu trouxe um dado de um jornal que mostra o percentual da imigração italiana ali em cima no estado de São Paulo, não em Ribeirão, primeiro no estado. E a gente vê que tem alguns períodos que chega a 70% da imigração sendo de origem italiana, né? Então, os italianos, de forma assim, bem expressiva, vieram para o estado de São Paulo, né? E em Ribeirão, um dos dados é de 1912, que fala que da população aí de 39 mil habitantes, 10 mil eram italianos, né? E eu acho que é bastante conhecido na historiografia que boa parte dessa imigração ela veio para a cidade, para a região, enfim, para todo o estado, como uma imigração subvencionada, né, ao trabalho das fazendas cafeeiras, né? E quando eu comecei enfim, o mestrado, eu estudei um pouco das fazendas e eu tinha isso muito forte na minha cabeça. Mas, para minha surpresa, quando eu fui estudar mais a fundo a história urbana de Ribeirão, eu me deparei com dados tão grandes quanto expressivos da imigração na questão do crescimento urbano da cidade,
Então, não só aquele imigrante que veio no sistema de colonato trabalhar na lavoura cafeeira, mas também uma população imigrante que veio ocupar a cidade, né? Então, tem uma bibliografia bem interessante, que é dos 50 anos de imigração dos italianos, que ele coloca que, em 37, de 81 mil pessoas em Ribeirão, tinham 15 mil italianos e 30 mil descendentes diretos da primeira geração. E ele traz assim uma série de profissionais de todas as áreas, né? Então, médicos, dentistas, advogados, farmacêuticos, dentre eles aí eles colocam os engenheiros e os arquitetos também, que vieram não para trabalhar na fazenda, mas que vieram direto para a cidade, né, para habitar, enfim, popular a nossa cidade. E diversas outras. Tá? Esse livro ele traz a imigração no estado todo. Esses são os dados de Ribeirão. E foi para minha surpresa quando eu vi assim as maiores listas que elencavam nomes, era a questão da agricultura, mas não os operários, né, o pessoal que trabalhava na lavoura, mas os que eram os proprietários e moravam na cidade. Os proprietários de indústria e de comércio, os nomes que aparecem listados, eles são recorrentes naqueles projetos de obras particulares que eu estava levantando no arquivo público, né? Então, eu deixei aqui alguns só de, eu digo curiosidade, porque eu sei que tem muita gente que tem interesse pela história da imigração em Ribeirão. Então, às vezes, a gente identifica nomes que a gente conhece, ou de um amigo, ou da família, né, ou que a gente já... ou nome de rua, né, porque também foram pessoas importantes para a cidade, né? Então, esses são alguns nomes, os que estão em negrito, que foram citados nesse livro e que são proprietários que estavam construindo edificações na cidade entre 1910 e 1933, que é o recorte da minha tese. Para explicar um pouco essa questão da pesquisa documental, eu trouxe um pouco também falando quais foram esses documentos, né? Porque eu acho que pesquisa documental é uma área assim muito relativamente nova para nós arquitetos na historiografia e relativamente também desconhecida, né? Então, dentro da pesquisa de doutorado, a gente não trabalhou única e tão somente com projetos de aprovação, que são os desenhos, os projetos. A gente trabalhou com diversos documentos e diversos arquivos. Então, dentre eles, o arquivo da Câmara de Ribeirão. A gente levantou atas históricas de aprovação de loteamentos, ruas e novos bairros, também para mapear onde essas casas estavam sendo construídas e quais eram os eixos de crescimento da cidade. A gente trabalhou com o arquivo da Poli, né, para tentar mapear de onde estavam vindo esses profissionais que estavam atuando em Ribeirão. A gente trabalhou com o arquivo do CREA, que também é um arquivo bem pouco explorado, o arquivo público e o arquivo histórico do Mackenzie College, que era uma das universidades que estavam formando profissionais naquela época. Dentre eles, né, eu acho que grande contribuição, como a Ana disse, foram os documentos pessoais. Então, por exemplo, no CREA, a gente achou a ficha de catalogação de quando, em 1936, em 1933, quando foi promulgado o decreto que fazia a oficialização da profissão engenheiro e arquiteto, eles foram registrados, né, os que eram diplomados e mesmo os que eram apenas licenciados, mas conseguiram a comprovação. E esses documentos trouxeram para a gente dados muito importantes, por exemplo, nacionalidade, né? Então, assim, todos os nomes que eu vou trazer aqui hoje, eles são comprovadamente, de maneira documental, de origem italiana. Então, isso é uma coisa assim, que me perguntaram frequentemente. Por exemplo, a família Terreri, ela tem diversos construtores e arquitetos no período e até nas décadas seguintes de construtores. Mas só um construtor era italiano?
eu não sei dizer. O que eu sei dizer é que este construtor é comprovadamente italiano, porque a gente encontrou os registros oficiais de que ele era nascido na Itália em alguma dessas documentações, tanto do CREA quanto no arquivo público, documentos pessoais, como do Departamento de Trânsito, né? Então, a ideia um pouco da apresentação de hoje é mostrar como que essa narrativa da história da arquitetura ela é complexa. Ela não é feita só por um agente, ela não é só feita pelo grupo titulado, nem só feita pelos mestres de obra. É uma narrativa de encontros e trocas, né, e que preveu aí rupturas e continuidades no panorama da nossa paisagem da cidade construída, né? Então, acho que isso também é legal de ver. Então, aqui, esse é um dado da tese que eu trago aqui para ilustrar essa questão da arquitetura italiana. A tese ela mapeou mais de 100 agentes construtores, né, tanto projetistas quanto construtores, licenciados, diplomados, práticos. E, dentre eles, a gente acabou listando 18 nomes, né, que correspondiam a 75% do acervo. Então, assim, era um número muito expressivo, né? Eles são profissionais muito atuantes. Então, se a gente pega, por exemplo, o único imigrante espanhol, ele tem 700 processos no nome dele, que até mesmo se a gente pensar para os dias de hoje, é um número muito expressivo. Então, claramente, que ele trabalhou com outros profissionais, né? Não dá assim para afirmar quem eram os profissionais, mas, enfim, pela quantidade de projetos em 20 anos, a gente pressupõe que ele tinha uma equipe. Mas, enfim, dentre esses nomes, né, a gente tem aí mais de 10 italianos que foram, então, comprovadamente, de maneira documental, nascidos na Itália, né? Entre eles, aí, nomes bastante emblemáticos em questões quantitativas, o Antônio Ristori, o Guilherme Rosada, o Terreri, que eu comentei, né, também, o Nicolau Terreri. E o que a Ana disse sobre a plataforma, ela ainda está em desenvolvimento, né? Eu levantei destes nomes e dos outros, todos os italianos que a gente mapeou, eu acho que eu não falei o número, mas a tese levantou 4.656 projetos, e destes tem cerca de 600 projetos assinados por imigrantes italianos, seja na elaboração do projeto, seja na responsabilidade de construção. A gente colocou um pouco na plataforma, mas ainda é um trabalho em desenvolvimento, né? A ideia de ser colaborativo, e eu me comprometi mesmo, depois de inaugurar a plataforma, a exposição, continuar subindo os projetos, porque é um trabalho de formiguinha, né? Então, todo mês eu entro lá e coloco um pouquinho. A ideia é subir todos esses projetos até o final do ano. E a gente destacou como eles assinavam. Tá? Depois a gente vê que, em 33, tem uma mudança bastante grande por conta dessa questão do CREA, né? Então, a autotitulação ela é bem visível, né? A gente vê, por exemplo, profissionais como o Guilherme Rosada, que assinava como arquiteto, e depois ele passa a ser licenciada como projetista, né? Porque a gente tem essa questão do embate profissional a partir do momento que o CREA é criado. E a gente tem também a presença dos engenheiros titulados pela Poli, em Ribeirão, né? Aqui tem o Antônio Soares Romeu, que foi bastante atuante, e o Leandro Dupré, mas a gente ainda tem mais outros 3 nomes que estavam atuando de maneira bastante expressiva nesse período. E os licenciados que vão ser, posteriormente, licenciados nacionais, que também é o que a Ana falou. A ideia não é desmerecer os outros profissionais, né? Inclusive, eu fiz uma apresentação pensando bastante em enfatizar essa questão da troca, né? A gente tinha um grupo grande de profissionais atuando, de diversas nacionalidades, de diversas origens, de diversas formações, né? Isso trabalhando também a questão dos projetos que estão arquivados de maneira legal, né? Pensando que, fora desse panorama, a gente ainda tem diversos nomes, mestre de obras, pedreiros, carpinteiros, marceneiros, que também estavam atuando em conjunto com esses nomes, né? Que muitas vezes na documentação acabam não aparecendo.
Então, posteriormente, em 33, esses profissionais são registrados no CREA, né? Não todos, alguns por conta do recorte temporal. Então, alguns acabaram trabalhando um pouco antes, já não atuavam na época de 33, ou já tinham falecido, ou já tinham ido embora, enfim, do país. E outros porque não conseguiram a licença do CREA. Até uma das justificativas do recorte da tese. A gente tem uma mudança bem expressiva no panorama da cidade. Depois desse período, os profissionais mudam bastante, porque a gente sabe que, na historiografia da arquitetura, o embate profissional foi uma questão bastante paradigmática na atuação dos profissionais. Então, a gente tem desses arquitetos italianos, esses todos foram os nomes italianos que a gente comprovou na tese, e a gente vê que boa parte foi depois registrado no CREA. E essa questão da autotitulação, então, né? O Pascoal de Vincenzo, por exemplo, ele assinava como arquiteto construtor e depois ele é licenciado como projetista e construtor, porque ele era um não diplomado, né? Mesmo o Renato Camellini, que ele aparece nos registros como engenheiro civil, ele aparece em livros oficiais, inclusive naquele do cinquentenário da imigração italiana, ele aparece como um imigrante que veio formado engenheiro civil. Mas, a partir do registro do CREA, ele passa a ser, então, licenciado como projetista, construtor e agrimensor. E só para ter assim noção dessa importância da pesquisa documental, eu sei assim que tem um gap enorme no nosso recorte, mas eu achei legal, porque eu estava assistindo, inclusive, agora no Documon, uma fala do arquiteto Paulo Garcês. Desculpa, ele é historiador. Ele é professor da FAO e ele é do diretor do Museu Paulista, né, o Museu do Ipiranga, que acabou de reabrir agora. E ele fala sobre a importância da gente conhecer esses agentes que atuaram na arquitetura nas décadas anteriores ao moderno. Porque parece que, quando a gente vê uma obra do Niemeyer, todo mundo sabe que é do Niemeyer. Quando a gente vê o MASP, todo mundo sabe que é a Lina, né? As obras emblemáticas, elas têm nome e sobrenome do arquiteto. Mas, quando a gente vê uma edificação Art Deco ou um eclético, assim, raras exceções dos edifícios Ramos de Azevedo, por exemplo, a gente acaba não conhecendo os agentes construtores dessa época. E eu fiquei com isso muito forte na minha cabeça também quando eu estava montando a apresentação. Então, só para vocês terem uma ideia, o próximo anuário do CREA, depois da década de 30, é o de 50. E ele traz 103 profissionais italianos titulados atuando no Brasil. E, dentre eles, titulados na Itália. Tá? Dentre eles, aparece o nome como a Lina, né, o Warszawski e o Rino Leve. E, quando a gente vê esses nomes, obviamente, que todo mundo conhece, né? Então, mais uma vez, reiterando a importância de conhecer não só os agentes da arquitetura moderna, mas esses outros agentes também, que construíram, atuaram e formaram a paisagem urbana que a gente tem hoje, né? Não só Ribeirão, mas também por todo o interior de São Paulo e também na capital. Então, eu acabei dividindo a minha fala em dois momentos. Eu vou trazer um pouco dos projetos da década de 10 e depois um pouco da década de 20. Eu não quero me alongar muito, porque são muitos nomes, né, mas eu vou falar um pouco de alguns e trazer um pouco dos projetos. E eu acho importante, dentro desse panorama que eu estou apresentando, de uma riqueza de construtores e projetistas, falar que também não eram só profissionais residentes em Ribeirão. A gente tem, aqui em Ribeirão também, projetos assinados por escritórios e profissionais paulistanos, né, ou que moravam na cidade de São Paulo. Dentre eles, a gente tem a sede do Banco Francês Italiano, que é um projeto do Júlio Micheli, né, que ele morava em São Paulo. E eu fiz questão de trazer uma nota aqui, para não me esquecer, que ele trabalhou em parceria com outros imigrantes italianos que também estão na plataforma, que são muito importantes para a cidade de São Paulo, como o Felisberto Ranzini e o Dominiano Rossi. E daí vem essa questão da autoria. Quem é Felisberto Ranzini e Dominiano Rossi? Eles participaram, entre os projetos, por exemplo, do Mercado Municipal
e do Teatro Municipal e da Pinacoteca. Então, assim, eu acho que mesmo dentre os não arquitetos aqui, todo mundo conhece o Teatro Municipal, né? Dificilmente vão saber quem é o Felisberto Ranzini, porque até nós, arquitetos, temos dificuldade de responder essa questão. Né? Então, assim, essa questão da imigração italiana, ela traz esses nomes para a gente. Né? E ela traz também, não só o nome, mas também traços de uma arquitetura que vieram com esses imigrantes. Né? Então, a gente tem projetos bastante ecléticos, com uso de frontão, com ornamento. Né? Eu vou trazer aqui. Essa é uma foto do edifício construído. Né? Uma outra pergunta que eu sou bastante, que eu encontro bastante quando eu apresento minha tese, é sobre os remanescentes da cidade. Eu falo que a gente não pode ter tudo, né? Então, ou a gente vê um pouco a documentação, ou a gente vê a cidade. Então, assim, na tese, a gente conseguiu avançar muito a questão da historiografia da arquitetura e dos projetos. Né? E agora, no pós-doutorado, eu estou tentando avançar a questão dos remanescentes. O doutorado da Ana também trabalha um pouco nesse sentido, dos remanescentes na cidade. Mas a Banca Francesa Italiana, por exemplo, é um edifício que foi demolido. Ele está no terreno que foi construído na década de 30, o edifício de Aderixi. E dos projetos que eu vou mostrar hoje, eu já adianto. Se alguém me perguntar, aquele projeto do slide 15, ele está lá ou não está? Eu não sei responder ainda, que é uma coisa que a gente está trabalhando. É um projeto em desenvolvimento do pós-doutorado. Mas, enfim, esse foi o edifício implantado na esquina, né, da Álvares Cabral com a General Osório, que é onde tem o edifício de Aderixi, projeto do Júlio Michele. E agora eu vou trazer um pouco dos nomes que trabalhavam exclusivamente em Ribeirão. Né? Um nome bastante expressivo é o Carlos Barberi. Ele foi o primeiro nome que me impressionou, porque na década de 10, nos primeiros anos, ele tem uma grande quantidade de projetos aprovados. Ele já tinha sido estudado, né, pela Maria Elisa Borges, que é uma pesquisadora aqui de Ribeirão. E ele nasce lá em 65, na Itália, ele vem para o Brasil em 90, então ele já vem com a formação. Né? Ele era professor, escultor e arquiteto, e ele era dono de uma marmoraria. Né? Então, também tem essa questão. Os profissionais que estavam aqui na cidade, além deles contribuírem para o desenho da paisagem urbana de maneira efetiva no desenho, eles também traziam materiais diferentes do que estavam sendo disponibilizados aqui no momento por outras lojas, outras marmorarias. Enfim, o marceneiro também tem essa questão que eu falei, o carpinteiro, o mestre de obras. Todos esses profissionais da construção, eles estavam envolvidos nesse processo. E ele me chamou muito a atenção minha e da minha orientadora, porque ele tem projetos de ornamentação muito complexa. E não eram um projeto ou dois projetos. Todos os projetos que eram assinados pelo Carlos Barberi, eles tinham uma fachada extremamente ornamentada. E ele levantou também uma questão no começo da pesquisa, eu até escrevi um artigo sobre isso em 2016, quando eu entrei, que é a questão dos frentistas. Né? Por ele ter estudado na Escola de Belas Artes de Pietra Santa, a gente levantou a possibilidade dele não ser um arquiteto, dele ser um escultor, né, marmorista, e que assinava a fachada e não a planta. E outro dado também, eu não sei se dá para ver aqui embaixo, que ele assinava sempre embaixo da fachada. Isso é uma característica só desse arquiteto. Todos os outros arquitetos que a gente levantou, eles assinavam a prancha. Eles não assinavam embaixo da fachada. Então, eu levantei essa questão, que talvez ele não desenvolvesse a planta, ele desenvolvesse apenas a ornamentação da fachada. Mas, ao longo desses anos, né, o doutorado eu desenvolvi em 5 anos, a gente levantou no livro de registro de imposto, indústria e profissões, que ele pagava imposto para o município de Ribeirão como arquiteto. Né? Então, a gente acabou classificando ele como arquiteto, que era como ele também assinava. Mesmo em algumas assinaturas, dá para ver que ele assinou Carlos Barberi e desenhou. Ele não coloca uma titulação ou uma autodenominação. Então, são projetos extremamente
com uma ornamentação extremamente profusa, né? Então, trabalho também nos gradis metálicos, não só nos ornamentos da fachada, faixas e apliques e ornatos nas alvenarias no geral e na platibanda, né? E molduras na janela. E esse tipo de ornamentação não era exclusiva das casas de maior poder aquisitivo. A gente pode ver aqui na planta que era uma casa bastante simples, né? Eu acho que eu trouxe aqui tem outros exemplares. E embora a tese tenha estudado arquitetura residencial, porque ela corresponde a 70% desse arquivo de obras particulares, a gente pode perceber que o Carlos Barberi ele atuou também em edificações de uso residencial, comercial e projetos de uso misto, sejam aqueles que têm casa e comércio, enfim, e serviço no mesmo terreno, ou aqueles que o comércio é na frente e a casa é nos fundos. E ele foi um nome também que trabalhou a questão do chalé em Ribeirão, né, que são essas platibandas de telhado de duas águas, né, com uso de lambrequins de madeira. Isso foi muito frequente até o ano de 1916. Depois de 1916, a gente não tem mais nenhuma aprovação de projetos com essa característica de chalé em Ribeirão. E outro profissional que apareceu logo nos primeiros anos foi o Aristides Finotti, que ele também nasceu na Itália na década de 85 e chega no Brasil em 91. Ele foi licenciado pelo CREA como projetista e construtor, né, e ele também traz essas fachadas mais ornamentadas, né, e uma linguagem bastante eclética, esse uso desse frontão ornamentado também com apliques, próximo da linguagem do Carlos Barberi, mas a gente já consegue perceber um desenho um pouco diferente, né? A gente consegue ver a autoria desses projetos. Quando a gente conhece os agentes e começa a ver projeto em cima de projeto, chega uma hora que você começa a treinar o seu olho. Você fala, esse aqui é do Carlos Barberi. Daí você vai procurar a assinatura e é mesmo. E são muitos profissionais. Esses 175 que a gente mapeou são os que a gente conseguiu a legibilidade do nome. Mas ainda tem, dentre esses 4.000 projetos levantados pela tese, aqueles que a gente não identificou a assinatura e aqueles projetos também que não foram assinados. O Aristides Finotti, então, ele traz um pouco, né, bastante, na verdade, desse ecletismo italiano, e ele traz um pouco de alguns influência do neoclassicismo, né? Claro que quando a gente fala aqui neoclassicismo, a gente tem que ter 3 asteriscos de ressalva. A gente não vai sair em Ribeirão e achar um Panteão de Paris construído na Praça 15. Mas a gente tem essa questão de trazer a sutileza dos elementos construtivos, né? Então, assim, a questão de uma fachada que tenha as aberturas sempre seguindo uma modenatura de ritmo, né, ou um frontão triangular, como o caso que tinha lá nessa imagem aqui, da marmoraria, do Carlos Barberi, são influências que vêm lá do neoclássico, né? Obviamente é isso, não é uma edificação neoclássica, mas são elementos. Até porque eu acho que todo pesquisador a gente carrega a nossa história, né? E eu tive a sorte de ser orientada pela professora Ruth Verdzén no doutorado. E eu aprendi com ela a não cair na tentação de querer colocar todas as edificações dentro de uma caixinha, que isso é uma coisa muito forte dos estudantes de arquitetura. Todo mundo quer saber que estilo é esse edifício. Então, assim, eu procuro fugir disso, porque um edifício, ele nem sempre cabe dentro de um estilo único e puramente dentro do que também não é só o estilo, é o discurso que estava acontecendo na época, é todo um contexto, né? Então, assim, são elementos, né? Todos os nomes que eu vou falar aqui não se prendam. A arquitetura italiana, então, era neoclássica, a arquitetura italiana era só eclética. Ela trazia elementos. Tá? Eu acho que é importante a gente aprender a identificar os elementos construtivos de um projeto. Então, voltando aqui lá para o Aristides Finotti, sim, o Rafael Schettini. O Rafael Schettini,
Ele nasceu na Itália em 73 e ele foi licenciado então como projetista, construtor e agrimensor. Ele que consta nos registros como imigrante que veio titulado engenheiro civil da Itália. Né? Eu acredito que seja também uma questão de burocracia, de titulação, que quando o CREA, quando aconteceu o registro no CREA, ele foi então licenciado como projetista, construtor e agrimensor. Eu trouxe aqui a ficha dele. Ele não teve os dados preenchidos, né? A questão, então, assim, a gente não pode afirmar que ele era engenheiro titulado por tal escola, porque não consta, tá? Essa documentação do CREA, ela é bastante escassa, assim, nos primeiros anos. Então, daqueles nomes que eu citei, eles têm no índice geral, mas tem uma boa parte que não tem essa ficha lá atualmente nos registros dele. E tem fichas que não estão preenchidas. Só tem o nome e o número. Né? Então, é esse trabalho de formiguinha, da gente juntando as pontes. Né? Esse é o cartão de imigração dele, quando ele imigrou em 1893, que a gente encontrou no livro de registro da Hospedaria dos Imigrantes. É uma plataforma que está disponível online. Eu até, quando alguém me pergunta, eu quero uma maneira rápida de achar os meus descendentes que migraram italianos para o Brasil. Eu acho que é a ferramenta mais fácil que a gente tem hoje. Porque é só entrar no site do Arquivo Público Histórico do Estado e achar essa seção, né, Hospedaria dos Imigrantes, que ele tem uma busca. Então, eu busquei os 170 nomes e procurei para ver quais eram e se tinha o registro, né? Porque também é isso, às vezes você acha um Schettini, mas não é bem o Rafael, porque boa parte não veio sozinha como ele, veio com a família. Então, você tem que procurar o sobrenome para achar se veio com os pais ou com os tios, enfim. E o Rafael Schettini, ele tem projetos bastante também de fácil identificação, né? Essas fachadas usando os ornamentos, daí a gente consegue perceber que são ornamentos mais trabalhando o frontão, né, e menos escultóricos, vamos chamar assim. Eu falo de ornamentação complexa na tese, mas aqui, falando em palavras mais cotidianas, é menos escultórico que o Carlos Barberi trabalhava, até por conta dele ser esse marmorista, e do Aristides Finotti, né. E essa questão também, né, que a gente vê, a arquitetura, eu falo muito na tese da caracterização da arquitetura residencial. Nesse período de 1910, a predominância é a casa geminada, com recuo lateral e entrada pelo recuo lateral e sem recuo frontal. Então, são casas construídas na testada do lote. Né? Isso é bastante recorrente aqui na década de 10. Também o Vicente Lojudice, acho que a Ana vai falar um pouco mais sobre ele, mas ele também tem projetos aqui na década de 10 com desenhos bastante expressivos. Né? Então, alguns autores vão falar que o ecletismo italiano traz esse estilo florentino, que é o uso dessas janelas duplas com ornamentação em meia-lua em cima, e uma ornamentação bastante trabalhada em cima das janelas, né, e também nas platibandas, e aqui, nesse caso, é um lambrequim, mas, enfim. E a arte floreal, que na arquitetura, na faculdade a gente chama mais de Art Nouveau. Né? E aí vem um ponto que eu acho que é o divisor de água aqui na fala, que é a questão desses encontros e trocas. Né? E essa nossa tendência de querer colocar tudo numa caixinha. Uma coisa que a gente percebeu é que esses profissionais eles começam a trabalhar juntos, né, a partir de um certo período, e isso é uma coisa muito bonita de ver, que são encontros e trocas. Né? Então, por exemplo, nomes italianos, como Rafael Schettini, trabalha junto com Baudílio Domingues, que era o imigrante espanhol, que é bastante expressivo. Né? E, assim, ora ele assina como arquiteto, ora ele assina como construtor. Né? Então, alguns desenhos, inclusive, têm responsável pela obra e responsável pela construção.
Então, Pascoal de Vicenzo trabalha com Antônio Soares Romeu, que era um titulado da Poli, né? Ele, inclusive, trabalhou com o escritório técnico que o Soares Romeu tinha com Fleury Monteiro. O Guilherme Rosada trabalha com o Florimonde, que é um imigrante belga, atuante e residente na cidade de São Paulo, né? O próprio Vicente Lojudice, né, trabalha também com Arnaldo Maia Lelo, o Antônio Ristori com Baudílio Domingues. Aqui são apenas alguns exemplos para mostrar que essas trocas elas estavam acontecendo, né? Então, assim, alguns autores vão falar, né, que de mestre de obra em titular construtor, arquiteto, era um passo bastante curto, né? E, mais uma vez, isso é dentro dos registros oficiais, fora o que acontecia na prática de verdade, né? Em 2018, 2017, eu tive um artigo publicado que eu tive a felicidade de fazer uma entrevista com o meu avô. E ele falou que tinha uma outra prática bastante comum, que era a prática da pessoa que desenhava a casa e levava para aquele profissional que, então, na época que ele presenciou, era o licenciado pelo CREA, assinar, que é essa questão do trabalho colaborativo, né? Então, por exemplo, que eu falei do Ranzini e Dominiziano Rossi, eles trabalharam com Ramos de Azevedo, por exemplo, em São Paulo, né? Então, assim, é um trabalho colaborativo, é um trabalho de troca, é um trabalho de encontro, onde o imigrante italiano traz um pouco da arquitetura italiana, né? Inclusive, alguns relatos falam que o imigrante italiano ele queria construir a casa dele no Brasil, seja Ribeirão, seja São Paulo, seja qualquer outra cidade, em semelhança à casa dele na Itália, porque isso fazia com que ele se sentisse acolhido, isso fazia com que ele se sentisse parte da cidade, né? Então, obviamente, esses nomes imigrantes italianos, eles construíram, sim, a paisagem de Ribeirão, mas eles também levaram um pouquinho do outro, né? E isso é muito claro quando a gente começa a ver os projetos da década de 20. Né? A tese também tem essa estrutura de separar década de 10 e década de 20, porque aqui é um momento que acontece uma ruptura muito grande na arquitetura da cidade. Eu acho que, mesmo para os que não são arquitetos, a gente consegue perceber uma diferença bastante notável, né? Não só em fachada, como em planta. Então, é um momento que as casas elas começam a se descolar da fachada do lote, né? Elas começam a ser soltas no lote, e elas trazem uma fachada bastante diferente, mesmo que tenha um ornamento. Elas trazem algumas discussões, né? Até bastante... Eu não gosto de usar a palavra precoce, porque eu acho que a linha temporal também é uma inimiga, assim, para quem trabalha com historiografia. Mas eu acho que concomitante, talvez, né? O neocolonial ele é um discurso que começa em São Paulo na década de 20, né? E a gente tem um projeto, o primeiro aqui em Ribeirão, aprovado em 1921, pelo Antônio Soares Romeu, que era um nome, então, formado pela Poli. E, a partir de então, os profissionais italianos eles também começam a aderir. Né? Então, não é o colonial simplificado, como mesmo já disse, colônia, ele traz a arquitetura portuguesa. E os imigrantes italianos começam também a projetar nesse sentido. Né? Então, o emprego de tijolo à vista, né? Telhados movimentados, não mais usando o frontão, né, na fachada. O relevo decorativo, em cima das janelas também, a gente pode ver o uso de floreira, o uso de alpendres e o uso da meia-lua, que é uma característica até que o Carlos Lemos cita em São Paulo. Né? E as venezianas apenas nos dormitórios. Então, eu fiz questão de trazer os mesmos nomes, eu não sei se vocês perceberam, mas o Rafael Schettini, que assinava projetos ecléticos e ornamentados, passa, então, também a assinar projetos com características do neocolonial simplificado. O Aristides Finotti, da mesma maneira, né? A gente estuda um pouco na tese, não só sobre o neocolonial, mas também sobre o bangalô, né? Que são essas casas térreas com alpendre corrido,
que o bangalô ele não é um estilo arquitetônico necessariamente, né? Até alguns autores falam em maneiras, né, de morar. Mas, enfim, que tem essas características. E aí, uma outra pausa. Então tudo mudou. O arquiteto imigrante italiano nunca mais assinou fachada eclética com frontão? Não, também não é isso, né? As permanências acontecem, né? Aqui são projetos do Rafael Schettini, acho que até esqueci de colocar, mas, em 29, ele continua trazendo projetos ecléticos. O que a gente mostra na tese, ela também se repete aqui na questão da imigração italiana. A gente tem um momento bastante expressivo do ecletismo, depois a gente tem uma entrada na década de 20 que traz essas novas expressões vinculadas ao arts and crafts, ao bangalô, ao neocolonial, mas é uma ruptura, sim, é uma ruptura, até porque a gente mostra na tese que cai pela metade, na década de 10, os projetos ornamentados, como os primeiros que eu mostrei, e depois, em 30, eles são bem pouco numerosos, mas que ainda continuam acontecendo, né? Eles continuam acontecendo de certa forma. E aí, eu me deparei recentemente com uma fala de um livro que acabou de ser lançado, chama A Casaca do Arlequim, que vai falar sobre ecletismo. Ela fala que o ecletismo ele deveria ser compreendido não só como uma coisa única, mas como uma multiplicidade de vozes, né? Então, ele trata, sobretudo, aí de elementos que podem ser clássicos sem que o resultado necessariamente seja. E é isso, são projetos que vão continuar trazendo elementos do eclético, mas que não necessariamente vão caber numa caixinha única. Então, Pascoal de Vincenzo, eu acho que eu não tinha falado dele antes, porque ele é um profissional que começa a atuar posteriormente na cidade, com alguns projetos, então, na década de 20, aqui já quase 30, que eu trouxe até um de 33, para mostrar essa questão da permanência, né, que continuava acontecendo. E o Pascoal de Vincenzo ele traz essas duas abordagens aqui nesse período, inclusive até 33, tem projetos assinados por ele. Mais uma vez, só ressaltando que eu trago projetos desse período, porque é o recorte da tese que eu trabalhei. Essa questão do estilo florentino, que eles chamam, que eles vão falar que é um ecletismo à italiana, ele traz bastante forte aqui nessa fachada, que tem uma textura e tem essa ornamentação nas janelas duplas em arco, né, uma questão bastante recorrente na arquitetura italiana eclética. E ele tem também uma característica que me chamou a atenção, que é a assinatura de 2 palacetes, né? Então, a gente vê que os imigrantes italianos eles tinham projetos assinados de casas de padrão, casas mínimas, casas populares, até casas de padrão alto, algumas, mas palacetes são poucas, né? E depois, quando eu fui ver as assinaturas, eu percebi que o Pascoal de Vincenzo ele trabalhou com Antônio Soares Romeus em diversos projetos. E, assim, os palacetes eles eram predominantemente assinados pelos titulados, né? A gente percebe que a camada da sociedade que tinha o maior poder aquisitivo, ela procurava pelos profissionais que tinham o título, né? Até por uma questão de status, né? Essa palavra também não sei se eu gosto, mas, enfim, é isso. E o Pascoal de Vincenzo ele acaba entrando nesse nicho e assinando 2 projetos de palacetes no período, né? Então, aí enfim, a questão do palacete como tipologia, esse programa extenso, que não tem a sobreposição de atividades, né, e que também é uma característica aí da década de 20 nos projetos, que é o aparecimento de hall, circulação, então, corredores de circulação, que até a década de 10 eram inexistentes. E aí, como consideração final, né, eu queria trazer assim uma resposta de como poderia ser caracterizada a arquitetura italiana em Ribeirão. E eu acho que não cabe elementos arquitetônicos suficientemente descritos para caracterizar essa arquitetura. Eu acho que a gente pode falar em encontros, trocas, rupturas e permanências,
né? Então, a gente tem a questão do encontro da imigração italiana presente, a gente tem a troca entre os profissionais, né? A Beatriz Bueno, meu supervisor agora no pós-doutorado, ela até fala em um caldeirão cultural efervescente em São Paulo. E eu acho que Ribeirão, ele também está dentro desse panorama, só pela diversidade de profissionais atuando legalmente dentro do obras particulares, né? Em um momento tem a ruptura desses então estilos ou enfim, né, elementos arquitetônicos, e a gente tem essas permanências aí até as primeiras décadas do século XX. E depois a gente tem um pouco das mudanças no panorama tanto profissional quanto arquitetônico, né? Os debates arquitetônicos mudam muito depois dessa década de 30. Né, até em correntes que vão aí desaguar. Eu não trouxe projetos Art Deco, mas, obviamente, no nosso acervo, a gente também tem projetos Art Deco do período, mas são projetos que vão aí desaguar na corrente formadora do movimento moderno de matriz corbusiana, né? Então, eu acho legal a gente enfatizar a importância do conhecimento e reconhecimento dos agentes construtores imigrantes e a busca dessas novas narrativas através da pesquisa de fontes documentais, né? E tentar retratar aí a cidade, né, e compreender essa arquitetura como formadora de uma paisagem urbana múltipla e plural. E tentar trazer um pouco isso, então, para a história da cidade, né? E, assim, obviamente, eu até falo na tese de tentar um pouco de desmistificar a questão de Ribeirão, Belle Époque, Quarteirão Paulista, Praça 15. Obviamente, são arquiteturas importantes que foram emblemáticas para a cidade, mas outras coisas estavam acontecendo no período, né? E talvez pelo estado de conservação e preservação das nossas cidades, a pesquisa documental ela possibilita que a gente conheça a paisagem urbana de uma maneira que a gente não tem mais, né? E a gente consegue afirmar essa paisagem urbana múltipla e plural, né? Então, eu acho que esse era o meu principal recado, assim, a principal grande contribuição. E essa questão da memória italiana, eu coloquei aqui só uma passagem que grande também, quando a gente apresenta para outros públicos que não só arquitetos, né, que a gente é questionado assim o porquê estudar história, né? Ah, então você não trabalha, você só dá aula, tipo isso, né? Então, assim, falar um pouco da importância da história, né? Em um dos livros do Rubens Cioni, aqui para Ribeirão, ele fala que a história é educativa, né? Em um ano como a gente está vivendo, de um ano eleitoral, de COP, enfim, que tem tanta divergência política, eu acho que a história ela traz isso para a gente também, né? Ela faz a gente pensar, né, e aprender. E ensina que a gente precisa ter humanidade, né? Então, eu acho que, obviamente, os alunos precisam sair da graduação de arquitetura sabendo projetar, né, sabendo construir a cidade. Mas eles também precisam sair da faculdade de arquitetura sabendo conhecer e reconhecer a história da cidade, né? Por mais que essa história esteja aí um pouquinho escondida, que é o que a Ana vai mostrar agora. Eu vou passar minha palavra para ela, que ela vai falar um pouco sobre os remanescentes dessa arquitetura nos tempos atuais. Bom, pessoal, então, depois dessa aula, eu vou fazer quase uma brincadeira com vocês, que eu falo que é o jogo dos 7 erros, né, de comparar projeto, obra, o que restou. E, só para contextualizar um pouquinho, assim como a participação da Ana Gléria no projeto da arquitetura italiana, a minha participação também foi em função da pesquisa de doutorado, que, por sua vez, tem aí raízes em algumas atividades que eu desenvolvi com os alunos lá em 2016, e essas atividades elas foram muito direcionadas à área do centro de Ribeirão Preto. Então, pelo meu sotaque, vocês já perceberam, eu não sou ribeirão-pretana, não sou sequer paulista, e
desde que eu vim para cá, o centro foi uma área que me encantou. Então, pesquisar o centro, para mim, foi uma forma também de criar raízes, né, de me identificar com Ribeirão. E, dando aulas de história, de técnicas retrospectivas, uma das minhas inquietações com os alunos era um pouco disso que a Ana comentou, de querer encaixar tudo em estilos, né? Então, eu vou pesquisar essa edificação que é eclética, então parece que a edificação ela foi projetada, construída e ela parou no tempo. Então, eu sempre me inquietei muito com essas dinâmicas, essas transformações que a arquitetura passa, a arquitetura italiana, sobretudo, e como que ela chega até os dias de hoje, né? O que desses projetos nós temos ainda construídos? Às vezes está escondido atrás de outdoor, atrás de algumas reformas que a gente quer matar o arquiteto que assinou, né? Então, a minha trajetória foi um pouco inversa. Eu comecei estudando a paisagem construída e depois eu fui para a documentação de arquivo. E, nesse momento de ir a campo, já sabendo dessa condição muito alterada, né, dessas edificações, a gente buscava elementos. Eu buscava platibandas, buscava esquadrias, gradis de ferro, inscrições nas platibandas. E aí, sim, depois foi possível confrontar esses elementos, esses vestígios que estão dispersos na paisagem, à documentação. Então, voltei. O que eu trouxe aqui para vocês são algumas fotografias desses levantamentos, né? Eles tiveram início lá em 2016, mas ocorreram de uma forma mais sistemática em 2019, quando eu desenvolvi um projeto de extensão, que teve a participação de 5 alunas de graduação, hoje todas já são formadas, e nós levantamos 736 edificações no centro de Ribeirão. Não são só de italianos, não são só ecléticas, nós temos desde edifícios ecléticos de influência neoclássica até edifícios altos, torres altas, modernas. E agora, nesse momento, né, de inserção de conteúdo da plataforma Arquitetura Italiana, eu fiz uma seleção dessas obras e também como parte da minha pesquisa de doutorado. Então, essa edificação aqui que eu trouxe, talvez muitos de vocês já tenham, pelo menos, passado na frente, ou foi aí porque queria um livro velho, né? Funciona um sebo excelente, inclusive, mas poucos sabem que essa é uma edificação que tem mais de 100 anos. O projeto dela é de 1915, e, embora a gente olhe para ela e já leve um susto, né, com o verde-limão do térreo, cada portinha parece que virou um estabelecimento diferente, né, cada um quer chamar mais atenção do que o outro, é uma edificação que guarda muitos traços do projeto original, que é assinado por um dos construtores mais atuantes de Ribeirão Preto, que é o Vincenzo Lo Giudice, mais conhecido como Vicente Lo Giudice. E agora eu já abro um parênteses, porque, além dessas fotografias de campo e dos projetos que eu levantei no arquivo público de autoria, eu tive ainda o privilégio de entrevistar a bisneta dele, que está hoje aqui presente junto com a família, e muitos dos dados que ela nos forneceu, os documentos, foram justamente que nós utilizamos para fazer a ficha biográfica dele, que está na plataforma. Então, para vocês terem uma ideia da atuação desse profissional em Ribeirão Preto, dentre 1902 e 1918, que foi a data em que ele faleceu muito novo, inclusive, eu contabilizei 107 obras apenas no centro de Ribeirão Preto. É uma coisa impressionante, né? 2 décadas de atuação, mais de 100 obras, né? E nós temos algumas obras que são associadas a ele, como o prédio do MARP, que era a antiga Sociedade Recreativa, e as obras da Catedral, que ele também participou. Mas a maior atuação dele são nessas obras que eu costumo chamar, né, de arquitetura comum.
é essa arquitetura que está ligada ao cotidiano da população, que são casas de moradia, casas comerciais, edificações de uso misto, como é o caso dessa aqui, pequenas fábricas, armazéns, e, claro, temos também palacetes, né, edificações maiores, obras públicas de vulto. Mas a característica dessa edificação, da obra do Lo Giudice e de tantos outros construtores italianos, aqui em Ribeirão Preto, em diversas cidades paulistas, é esse caráter mais modesto, né? Não modesto na ornamentação, como vocês puderam ver, né? A obra do Carlos Barberi é uma ornamentação muito profusa, mas é uma arquitetura modesta quando comparada a essa arquitetura que está estampada nos livros de história, né? A gente costuma ver Teatro Municipal de São Paulo, a Pinacoteca, de Ribeirão é o teatro, a catedral, e mesmo nós, né, com uma história tão rica para contar aqui, a gente pouco sabe sobre os nossos construtores, sobre a nossa própria arquitetura. A gente estuda São Paulo, a gente estuda Rio de Janeiro, Nordeste é uma produção à parte, Rio Grande do Sul é uma produção à parte, né? Então, a nossa formação como arquitetos é uma formação muito parcial. E, quando eu desenvolvi esse projeto com os alunos, a ideia era justamente trazer à tona essa história local através da arquitetura, né? Então, esse sobrado, quando a gente desloca o nosso olhar, né, a gente está acostumado a olhar sempre para frente, quando a gente começa a olhar para cima, a analisar esses detalhes, a analisar com mais calma a arquitetura, a gente começa a perceber esses indícios de historicidade. A gente, quando levantou esse edifício, não tinha a menor ideia de quando que ele era, quem que tinha feito, quem que tinha encomendado. E aí a documentação no arquivo, ela nos mostra como eram essas edificações, né? E aí que entra o jogo dos 7 erros. O que mudou desde então? Acrescentou uma marquise, fez alterações nas aberturas, e como muitas dessas edificações, atualmente, elas funcionam com uso exclusivamente comercial, é evidente, né? É uma coisa natural que tenham essas modificações. É claro, nós vamos ter, e eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que são bastante cruéis, né, com o edifício, mas outros que são também uma característica da arquitetura. A arquitetura ela é dinâmica, né? Ela não é uma obra de arte, né? Essa talvez seja a nossa principal diferença em relação às obras de arte. Então, nós vemos uma série de mudanças em relação aos projetos, e alguns projetos que também já foram construídos com alterações em relação ao desenho. E ao confrontar, né, esses exemplares, esses remanescentes na paisagem atual com os desenhos de arquitetura, a gente também começa a desvendar formas de morar, tipologias construtivas. Às vezes, a gente não encontra o projeto de uma edificação em específico, mas, assim como esse sobrado de esquina, lá no centro tem vários outros, de outros arquitetos, de outros anos, né? Mas que tem ali um arranjo espacial, uma composição volumétrica que são muito semelhantes. Então, a gente começa também a estabelecer comparações, e que, com a plataforma, a gente tem começado a perceber também as possibilidades de fazer essas comparações entre cidades. Muitos desses profissionais eles circularam nas cidades do interior, como a Ana disse, alguns que vinham também da cidade de São Paulo e que atuaram aqui. E aí a gente percebe essas trocas, né, quão profícuas foram essas trocas e essas influências, a ponto de a gente ver alguns desses projetos praticamente idênticos sendo construídos em lotes diferentes. Essa é uma outra obra do Lo Giudice. A parte inferior da edificação ela foi completamente alterada, mas a platibanda
nos dá indícios de uma arquitetura típica dessa década de 10. Então, é essa atenção aos pequenos detalhes que sempre me instigaram muito. E esses detalhes, muitas vezes, mais do que indícios do valor histórico, eles também servem para a gente conseguir localizar os respectivos projetos. Então, por exemplo, quem aqui já se aventurou a ir no acervo de obras particulares do Arquivo Público de Ribeirão, sabe que chegar com o endereço da edificação atual e solicitar o processo é um caminho sem fim. Não vai ter sucesso nessa consulta, muito provavelmente. Porque os sistemas de numeração predial que a gente usa hoje, ele foi adotado em 48. Então, todas as edificações produzidas antes obedeciam a sistemas que eram completamente diferentes. E o Arquivo Público não segue uma sistemática de organização com base nesses endereços. Então, nós temos uma série de projetos que não tem nem a numeração, só tem a rua, por exemplo. Quando a gente pega esses indícios, esses elementos, e aí encontra um processo que é Rua Américo Brasiliense, 1915, poxa, eu começo a comparar, né, e por mais descaracterizado que esses imóveis estejam, nós começamos a encontrar esses pontos em comum, né? A título de curiosidade, aqui era um estabelecimento comercial, era um grande salão aqui no centro, e ladeado por duas residências que tinham acesso lateral, que era uma tipologia comum no centro, né, além das casas geminadas, que permitiam o proprietário morar junto ao seu negócio. E isso, para os italianos, era uma mão na roda, né? Enquanto um cuidava do comércio, o outro estava cuidando dos irmãos, a mãe cuidando dos filhos, toda a família numa única edificação, trabalhando e morando. Hoje, evidentemente, né, a maioria delas tem aí uma destinação exclusivamente comercial, então se perdeu essa tradição. Aqui já é um outro caso, metade da casa, o que vocês estão vendo. Isso é o que sobrou de uma antiga casa geminada. Esse modelo de casa geminada ele era muito comum no mercado rentista. E, nesse caso em específico, o projeto ele é assinado por um arquiteto chamado Francisco Di Patti e, embora não tenha o carimbo que comprove a responsabilidade da construção da obra, eu acredito que seja também do Lodi-Udit, porque era uma edificação que foi aprovada sob a sua propriedade. Ele era o dono dessa edificação. Ou seja, além de construtor, ele também investia no mercado imobiliário. Assim como essa, havia outras edificações que estavam em seu nome, conforme constam nos livros de impostos prediais. Em 1918, se eu não me engano, ele tinha cerca de 20 obras, 20 imóveis no centro que pertenciam a ele. E essa é uma característica também de outros imigrantes italianos, que é essa atuação multifacetada. Eles não exerciam apenas uma atividade. Então, além de construtor, no caso do Lodi-Udit, ele investia no mercado imobiliário, ele tinha um depósito de materiais de construção e ele tinha ainda uma pedreira. Nessa época, estavam fervilhando as obras de calçamento das ruas do centro. Primeiro foram calçadas a macadame, né, e depois paralelepípedos, e havia uma demanda enorme por pedra para fazer as sarjetas, para fazer o calçamento, né, os passeios, os leitos carroçáveis. E ele soube perceber esses nichos de mercado e foi atuando em todos eles, né? E, claro, a gente aqui enfoca naqueles profissionais que tiveram uma relação mais direta com a construção civil. Mas nós temos também imigrantes italianos que tiveram olarias, muitas das quais situadas no núcleo colonial Antônio Prado. Tivemos diversos comerciantes e prestadores de serviços. Então, é interessante porque a gente vê que
algumas edificações elas são projetadas, construídas e utilizadas por italianos, né? Era um ciclo que se fechava. Então, essa casa aqui, ou que restou dela, a porção direita foi completamente demolida, é um terreno vazio, e aqui nós temos tudo que era de janelas que se voltavam para a rua foram fechadas para a abertura dessas portas, e ao lado nós temos a antiga entrada, que era uma entrada por alpendres, né, que é muito comum também nessas soluções de entradas laterais dos lotes, quando não se tinha afastamento frontal. E essa era a casa, né? Era uma geometria, muito mais horizontal, né? Uma composição muito mais horizontal, justamente porque havia a outra metade ao lado. Então, no meu trabalho, eu acabo investigando mais as fachadas, né? Não por um fachadismo, né? Um apego pela ornamentação, mas pelas possibilidades que eu tenho de conseguir fazer essas comparações. O que eu consigo da rua enxergar dessas casas? A fachada. Dificilmente alguém vai me deixar entrar, muito pelo contrário, né? Quando vem a gente tirando foto, já acha que vai tombar a casa, então bota para correr. Não, a gente só quer documentar. E essas fachadas, né, que a gente vê tantas iniciativas de lei da cidade limpa e tudo mais, que funcionou, né? Mas, infelizmente, essas descaracterizações elas acabam escapando dessas legislações, porque nós estamos lidando aqui com um lote de edificações, independente de usos, que não é tombado, que não tem nenhum tipo de proteção legal. E proteção legal não é um impedimento ao uso, não fere direito de propriedade, nada disso. São instrumentos que a gente precisa contar para garantir que essas edificações elas sejam preservadas, né? As descaracterizações elas acontecem até um ponto em que o imóvel simplesmente é demolido. E, infelizmente, a gente tem assistido a essas demolições sistemáticas com mais frequência nos últimos anos. E esse aqui, que é um exemplo curioso. Oi. Tá bom, já foi. Esse aqui que é um exemplo curioso, que era a antiga residência que o Lodjudic encomendou para o arquiteto Giuseppe Sacchetti, um arquiteto que tinha um escritório lá em São Paulo. E esse aqui era o palacete. Ele construiu para a família dele. Viveu pouco tempo, o projeto é de 1915, ele falece em 18. E, a princípio, a gente poderia achar que a edificação foi demolida, mas há alguns traços aí desse projeto no embasamento, nas pilastras, nas cimalhas, que nos permitem ver que existe uma edificação ainda por trás desse rosa e das vitrines da loja. Uma outra edificação que também foi de autoria do Sacchetti é esse chalé do Francisco José Barcelos. Sim, isso era um chalé. Essa era a edificação original. E como que a gente consegue identificar, né? Parece um chutômetro, mas não. A gateira, que é essa janela do porão, e a escadinha, o guarda-corpo da escadinha que levava para o alpendre lateral, são elementos, né, somados, claro, à indicação da rua, a Rua Tibiriçá, que nos permitem afirmar que esse era o imóvel, né? Então, são muitas alterações, mas quase como um trabalho de arqueólogo, a gente consegue ir fazendo essas correspondências. E, felizmente, nós temos outros exemplares que ainda estão preservados, né, com pequenas alterações, e que, bom, permanecem em uso, e mostram também essa diversidade de estilos sobre os quais a Ana comentou. Nós temos aí uma produção de italianos que vai muito além do ecletismo, do neoclassicismo, e que atinge o neocolonial, como esse exemplar aqui. E, assim como esse, nós temos vários outros similares na parte alta do centro, nas proximidades da Avenida 9 de Julho,
Então, foi uma tipologia muito difundida, com lotes maiores, inclusive. E esse aqui é um caso em que nós podemos perceber alterações já mesmo na obra, né? Os 3 arcos foram substituídos, deixaram apenas 2, mas aí tem a chaminé, tem esse jogo de telhados que são suficientes para a gente conseguir fazer essas correspondências. Esse aqui é um projeto do Nicolau Terreri, que faz parte da família Terreri, uma família aí de ascendência italiana, muito atuante. O escritório deles ficava nos Campos Elíseos. E, finalmente, um exemplar do Art Deco, que a gente vai encontrar já nos finais da década de 30 e na década de 40, principalmente. Essa edificação aqui também era uma casa geminada, sobrou só o lado esquerdo dela. E ela foi projetada pelo Pasquale De Vincenzo, que é o profissional que a Ana comentou, e que vai ganhar muita notoriedade na cidade em função do projeto do edifício de Ederixen, que ele vai assinar juntamente com Antônio Terreri, que vai ser a grande obra, né, da década de 30 em Ribeirão Preto, e que era também no estilo Art Deco. E ele vai fazer, junto com Antônio Terreri, diversas outras obras de caráter mais modesto, sobretudo de uso residencial, como essa aqui que vocês estão vendo. Então, apesar dessas muitas modificações, né, que a gente pode ver, aqui o projeto original, nós temos muitas remanescências, né? A história de Ribeirão ela não pode se limitar apenas aos exemplares grandiosos, que estão muito bem conservados, como o teatro, né? Essas pequenas edificações também fazem parte dessa história e algumas delas nos mostram que é possível preservar, é possível utilizar, é possível fazer ações culturais, ou seja, conciliar a vida contemporânea à preservação desse grande patrimônio, né? Aqui é um exemplo que a gente tem da Casa da Memória Italiana. Quem não conhece, vale a pena. Eles se esforçam não só em preservar, conservar o imóvel, mas também a memória das famílias italianas de Ribeirão Preto e região. E, para além dos usos culturais, nós temos cidades aqui perto, né, como Mococa, que nos mostram que é possível morar e morar muito bem em edificações como essas, né? Mococa é um reduto também de imigrantes italianos, construtores, que ainda não está na nossa plataforma, mas é uma das próximas que a gente vai inserir. Inclusive, contamos aqui com a colaboração do Palladini para mapear essas edificações, para levantar a documentação sobre elas. E aqui nós temos, a cidade de Mococa, ela tem ainda a preservação de um conjunto, né? Em Ribeirão Preto, nós acabamos ficando com exemplares mais isolados, mas, ainda assim, a gente, né, como pesquisador, como professor, busca sempre contribuir para que essa memória ela não se deixe perder, seja por meio de plataformas online, por ações junto aos alunos, organizando eventos com a população em geral, como hoje também, para que a gente possa difundir a importância dos acervos documentais e dessas edificações, desses acervos materiais que nós temos e que, no nosso caso, né, da arquitetura italiana, tem um valor, né, inestimável que se liga diretamente à nossa história também. E, para finalizar, então, eu coloco aqui o link do site para aqueles que quiserem entrar. Na exposição também, nós temos um sistema que, nos painéis, tem QR Codes, que vocês podem acessar as páginas diretamente do celular para interagir com o conteúdo, tanto dos projetos, obras, quanto dos profissionais. E a ideia dessa plataforma, desde o início, é que ela fosse uma plataforma colaborativa. Então, aqueles que quiserem compartilhar documentos, que quiserem
trabalhar conosco, produzindo fichas, eu convido a entrar em contato pelo e-mail arquitalianasaopaulo@ial.usp.br e a gente viabiliza essa participação. Para nós será um privilégio poder contar com a colaboração de vocês. Eu agradeço, abro a perguntas, comentários, questionamentos que vocês tiverem. Obrigada. Obrigada, Zanas, Gléria e Sirigriano. A todos, muito obrigado pela presença. Eu quero agradecer de novo, reforçar o meu agradecimento ao Palladini, que está aqui à nossa frente, a Adriana, que está mais ali no centro, porque quando nós soubemos que nós tínhamos a oportunidade de fazer este evento aqui em Ribeirão Preto, primeiramente lá na Casa Italiana e posteriormente aqui na UNAERP, aqui na AEARP, nós não tivemos nenhum tipo de dúvida. Vamos trazer este evento para a nossa associação. Eu quero agradecer ao presidente da AEARP, o Júlio Roberto Azevedo Prado, que na minha primeira ligação para ele me franqueou o espaço. Ele falou: Gléria, o que você precisar para fazer o evento, você pode contar comigo. Agradecer às duas Anas, que de forma brilhante fez-me recordar todo o centro histórico de Ribeirão Preto, trazendo essa história tão viva, tão pujante e tão significativa para a formação do nosso parque imobiliário. Palladini, muito obrigado. Você abraçou essa causa com muito entusiasmo. A Adriana, eu sei que os painéis já vieram feitos, mas o translado de São Carlos para Ribeirão Preto precisou arrumar um transporte específico, que o Palladini conhece o pessoal. Depois o transporte dos painéis da Casa Italiana para a nossa associação também demandou um pouco de cuidado e também um custo. A todos, muito obrigado. E também eu queria registrar a nossa homenageada, que ontem ganhou o título de profissional do ano. Eu queria até que batesse uma palma. Então, a todos, muito obrigado. E eu vou reforçar aqui o convite da nossa querida jornalista para o nosso coquetel e também para a visita aos nossos painéis sobre o assunto, sobre o tema desta noite, muito significativa para mim e também para o pessoal aqui da UNAERP. E, posteriormente, a IARP. Eu estava falando da UNAERP agora há pouco. E, posteriormente, todo esse material ele vai ser colocado nas nossas mídias sociais, com podcast, e também, se não me engano, no nosso jornal, que já está programado, né, Daniela? Ok? A todos, uma ótima noite, e muito obrigado ao presidente Júlio.